Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Não é frustrante no nosso trabalho quando a gente tem muita atividade para fazer dia após dia e não dá conta de terminar tudo? Parece uma lista inacabável de atividades. E sabe o pior de tudo? Quanto mais a gente demora para terminar essa lista, parece que mais a gente também demora para evoluir na nossa carreira, fazer o nosso negócio andar para frente. Vai dizer que você muitas vezes não gostaria de talvez criar um clone de você mesmo. E se eu te falasse que é possível sim você ter um clone seu? Ok, talvez não seja um clone que consiga fazer todas as suas atividades, como levar o teu filho para a escola. Mas se você tivesse alguém que talvez te ajudasse, por exemplo, a responder os seus e-mails, ou um clone que te ajudasse a analisar relatórios, a escrever os seus conteúdos para a rede social. Eu tenho certeza que isso ia fazer você economizar muito tempo no seu dia a dia para que você conseguisse focar em outras atividades. Pois a aula de hoje é para ajudar você a fazer exatamente isso. Eu vou te mostrar quais são as 4 regras para você criar um clone seu utilizando a inteligência artificial. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E eu e minha equipe utilizamos a inteligência artificial em atividades do nosso dia a dia. Na minha empresa especificamente, eu cheguei no momento em que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu continuava crescendo, ou eu ficava do tamanho onde eu estava. Por quê? Porque eu era um funil. Existiam muitas atividades que precisavam ser feitas. E eu não conseguia realizar tudo que era necessário, então eu precisava começar a delegar para outras pessoas. O problema muitas vezes é que quando você delega algumas atividades, talvez você já tenha sentido isso, a pessoa que está realizando aquela atividade, ela não consegue fazer tão bem quanto você. Principalmente essas atividades que envolvem muito o teu intelecto, como às vezes responder um e-mail de vendas, responder um e-mail para um cliente, criar um conteúdo para a rede social que tenha realmente a tua linguagem, que tenha a sua cara. E não me entenda mal, eu não estou falando que contratar uma pessoa é algo ruim. Porém, os custos são mais altos. Custos de tempo, porque eu preciso de muito mais tempo para treinar essa pessoa, e custo financeiro também. Então, muitas vezes, o primeiro passo mais prático é a gente utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a ter mais velocidade no dia a dia. Mas eu quero que você entenda que só utilizar a inteligência artificial, ir lá abrir um site e pedir para ela realizar algo para você, não vai salvar a sua vida. Porque ela pode ser ótima para ter velocidade, mas os resultados eles nunca vão ser excelentes se você deixar ela operar por conta própria. Se eu chegar e pedir para ela criar, por exemplo, um conteúdo para rede social para mim, ela sim vai criar algo genérico. Ela vai ser mais ou menos como um colaborador que você contratou, um assistente seu que nunca passou por treinamento nenhum. Então, se eu quero que a inteligência artificial seja um clone meu, eu preciso fazer como se fosse um treinamento para ela entender o que se passa aqui nessa sua cabeça. Então, o que eu quero te passar agora aqui são 4 comandos para você configurar a sua inteligência artificial. A inteligência artificial que eu uso no meu dia a dia é o ChatGPT. Para você achar ele, é só ir no Google e digitar ChatGPT, faz a sua conta. Uma vez que sua conta está feita, onde você vai acessar essas configurações? Você vem aqui no canto superior direito, onde tem a foto sua, vem aqui em Configurações. Em Configurações, você entra em Personalização e aqui em Personalização você vem em Instruções Personalizadas. Aqui em Instruções Personalizadas é onde você vai fazer esse treinamento. Ele vai te fazer duas perguntas aqui, né? Quais são as instruções personalizadas, o que você gostaria que o ChatGPT soubesse a seu respeito, e embaixo como o ChatGPT deveria responder. Então essas informações que eu vou te passar nessa aula de hoje aqui, é nesse lugar que você deve configurar. Coloca todas as informações e depois vem em salvar. E a primeira fase desse treinamento da inteligência artificial é justamente falar mais sobre você. Mas o que exatamente eu devo falar? Deixa eu te dar aqui 2 exemplos para você conseguir entender um pouco melhor. Você vai contar, por exemplo, qual que é a sua profissão,
qual é o seu negócio, como funciona a sua empresa, em qual setor você trabalha, que tipo de cliente você atende, em qual área da empresa você trabalha. Uma outra informação importante de você passar para a inteligência artificial é falar sobre os seus princípios. Principalmente, por exemplo, se eu estou criando conteúdo para a rede social. Então, digamos que eu sou um nutricionista. Você pode falar 1 milhão de coisas sobre nutrição, mas existem algumas coisas ali dentro da sua profissão, que você acredita e coisas que você combate, que você não acredita. E isso vai ser muitas vezes o norte para essa criação de conteúdo. Eu posso, por exemplo, defender de que você deve comer tudo o que deseja quando você está numa dieta. O grande ali, importante mesmo, o importante de tudo, é que você tenha controle de quantidade. Então, você pode comer o que quer, desde que você controle a quantidade e tenha consciência do que você está ingerindo. E isso é uma coisa que você defende, que outros profissionais talvez não. E vai ser um dos pilares das criações dos seus conteúdos, e a inteligência artificial precisa saber disso. E nesse momento, é legal realmente a gente pensar que você está conversando com um novo colaborador. Tudo que está dentro de você, tudo que está dentro da sua cabeça, ele precisa saber. Uma segunda informação que você deve passar é em relação ao seu tom de voz. O tom de voz vai ser a maneira como você se comunica. Eu, por exemplo, aqui na minha empresa, defini que o meu tom de voz é o seguinte: nós, como empresa, não nos comunicamos com um tom muito formal, usando palavras muito complicadas, sabe, super rebuscadas. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa entender de que a comunicação que a gente utiliza, ela é em um tom profissional. Não é como se fosse uma conversa de bar, ou como se fosse também um adolescente todo descolado ali falando com você. Eu sempre digo, se tem uma coisa que me irrita, e eu não sei se irrita você também, é quando a gente fala, sabe, com aqueles atendentes de telefone automáticos, aí você liga lá para a tua operadora do celular, e aquele robô automático fala como se fosse teu amigo. Ele diz assim: e aí, tudo bem com você? Oh, que bom que você ligou. Eu falei: amigo, eu tô ligando para uma empresa, eu espero um mínimo de seriedade e de profissionalismo. Então, aquela amizade forçada é algo que não se conecta comigo. E é exatamente esse tom de voz que eu tento passar na minha empresa. Sim, não é algo mega sério, rebuscado, mas ao mesmo tempo não é um adolescente falando comigo, não é alguém tentando ser meu amigo. É um tom leve, profissional. Claro que isso é o tom da minha empresa. Você tem que achar a sua forma de se comunicar. Se é talvez um advogado, talvez um tom mais sério e realmente rebuscado, é a maneira como você quer que a sua inteligência artificial fale. A terceira informação que você vai passar para a sua inteligência artificial nesse treinamento é sobre o seu estilo de comunicação. E o que você vai passar de informação no estilo de comunicação é realmente a forma como você escreve. Por exemplo, na minha empresa, eu sempre falo: use uma voz ativa. E eu gosto sempre de exemplificar. Aqui eu coloco: use e enviei o e-mail. E não use o e-mail foi enviado. E uma dica bacana para você, se você não sabe qual é o seu estilo de comunicação, é dar uma olhada realmente em outras escritas passadas. Olha os e-mails que você já escreveu, olha os conteúdos que você já postou em rede social, e ali você consegue achar uma forma mais natural de ser escrita. Essa é a grande sacada aqui. E um quarto ponto é um momento que eu gosto de falar de fazer como se fosse uma calibração, que é uma atividade que eu falo que é o esse, mas não aquele. Essa é uma atividade para a inteligência artificial para ela entender os limites de comunicação. Então, por exemplo, eu falo aqui para a minha inteligência artificial: eu quero que você fale num tom alegre, mas não palhaço, não aquela ideia piadista. Entende como eu estou definindo dois limites? É alegre, mas o outro limite é palhaço. Então eu quero que você fique neste limbo aqui, neste meio. É um tom empático, sim, eu entendo o seu problema, mas não é íntimo demais, porque eu estou falando com clientes, eu não sou amigo desses clientes. Então eu tenho que representar essa ideia de empatia. O cliente teve um problema, eu vou assim tentar entender o que ele está passando, mas ao mesmo tempo eu tenho os meus limites. E essa calibração aqui, ela é muito importante, porque se eu falo para a inteligência artificial muitas vezes: eu quero que você seja empático, ela pode exagerar. E aí, no fim do dia, você vai ter um clone que vai estar mais te atrapalhando do que te ajudando. Mas é importante você entender, como eu sempre falo para todos os meus alunos, que o que faz diferença na atividade não é a ferramenta em si. O ChatGPT ele é uma ferramenta excepcional, mas se eu não souber utilizar ela, de nada adianta. O que é importante são as informações que estão aqui na sua cabeça, é a sua experiência,
os seus métodos, e isso tudo precisa ser transferido para a inteligência artificial. E dessa forma, você sim vai ter nas suas mãos um clone seu. Um clone que vai te dar mais agilidade, um clone que vai conseguir multiplicar o teu número de entregas, te deixar mais produtivo, para que você tenha mais resultado no seu trabalho e até mesmo mais tempo livre, uma mente mais tranquila. E essas foram só algumas configurações básicas para você começar a utilizar a inteligência artificial no seu trabalho. Mas claro que existem infinitas outras possibilidades em que você tem comandos específicos, por exemplo, para te ajudar a criar um visual criativo de uma apresentação, para te ajudar a fazer uma análise de dados, para te ajudar a criar uma narrativa de vender um produto seu. E essas estratégias completas, assim como uma lista de comandos prontos para você ter na sua mão, estão dentro do meu treinamento de inteligência artificial para a criação de apresentações e narrativas. E esse treinamento faz parte do nosso novo portal de capacitação profissional, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal onde você tem acesso a todos os treinamentos da Fantástica Fábrica Criativa, para você desenvolver habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Aqui dentro você tem mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo, incluindo, claro, o treinamento de inteligência artificial para apresentações e storytelling, e diversos outros treinamentos que capacitam você em habilidades que você é cobrado no trabalho, mas que a educação tradicional nunca te ensinou. Se você quer fazer parte de uma lista de pré-lançamento do nosso programa de capacitação do Visão Criativa para fazer sua inscrição com um desconto especial, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Quando o Visão Criativa for lançado para o mercado, você vai ser uma das primeiras pessoas a ser avisada e ainda você vai ter um desconto para realizar a sua inscrição. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa e, como sempre, obrigado por assistir.